Pessoal, saudações tricolores. Hoje já acalmados, os ânimos acalmados, a tristeza partindo. Para ser sincero, eu não senti tristeza nesse domingo, não. Era um resultado que embora a gente torça muito a favor, né? Era um resultado que sendo honesto, era o resultado que se esperava. Quando você joga com um time completamente torto, onde você passa 5 jogos tentando arranjar alguém para o lugar do meio de criação, que a gente não tem nem o titular nem o reserva, é muito difícil. Você pode pensar só num gol, como se diz no popular, um gol cagado. Você faz um gol cagado e se tranca lá atrás. Porque você não ganha meio de campo. Para começar, você entra no 4-3-3 e os caras no 4-4-2, que se transforma no 4-3-3, no 4-2-4, quando eles atacam. Então a segunda bola nunca vai ser tua, a não ser que você jogue no 4-4-2. Só se você jogar no 4-4-2, você tem que ter gente boa para jogar no 4-4-2, para quando você atacar com 4-5 também. E a gente não teve. Quando você perde o lateral esquerdo, que era o melhor meio de saída do Fluminense, você não tem um meio de criação, você não tem o reserva do meio de criação, e você está desde o jogo contra Bangu, Nova Iguaçu, Águia de Marabá, Caxias, Volta Redonda, tentando arranjar um meio que funcione. Funcionou contra o Volta Redonda e contra o Águia, mas são adversários fracos. Aí você cria uma ilusão de que você vai conseguir. Não, você não vai conseguir. Infelizmente. A gente gostaria muito, né? É aquele negócio, a gente torce, porque a esperança é a única coisa que não morre. Esse é um ditado errado. A esperança é a última coisa que morre. Não. A esperança não morre, você morre. Você morre. A esperança não acaba nunca. Você está vendo que você vai levar um tiro, mas você está com uma esperança de acontecer alguma coisa, você sabe que você vai levar. Ou qualquer coisa assim que você sabe que vai acontecer, você tem certeza, não tem jeito de não acontecer. Só Deus. Só a esperança. Bom, isso é papo está muito filosófico. Antes de a gente começar a falar sobre as notícias do Flusão, vamos dar aquele like, quem já é inscrito, confirmar se está inscrito. Quem não está inscrito, se inscreve, ativa as notificações, dá um like, escreve dizendo que se gostou, se não gostou, se concorda ou se não concorda, se quer alguma coisa para ser mudada. Isso aí é uma coisa legal. Vou mexer aqui que eu não estou gostando desse. Agora está legal. Mas tem várias coisas acontecendo na história do Fluminense, nos dias do Fluminense hoje. Eu vou começar pelo nosso presidente. Meu presidente do Fluminense eleito, Mário Bittencourt. Ele ontem estava numa felicidade, só parecia que nós tínhamos sido campeões. É óbvio que ele não pode chegar e ser extremamente grosso quando ele é o chefe da delegação brasileira nesses 2 jogos das eliminatórias, nessa data FIFA. Mas é uma coisa incongruente, quer dizer, não combina com a situação que o Fluminense ter perdido um Carioca. Não que o Carioca vale muito, não vale, mas é um título, né? Quer dizer, não vale como era o Carioca de antigamente, mas todo título vale. Mas o cara numa alegria fantástica, abraçando todo mundo, dá uma certa tristeza, porque era para ele estar mais compenetrado com o clube dele. Mas tudo bem, que ele não seja mal educado, ele não vai ser, porque ele é político, e a gente não sabe o que ele está desejando para o futuro. Isso é outra coisa também importante, mas que não diz respeito a nós. No futuro a gente sabe que ele quer ser CEO da SAF. Tanto que lá no domingo estava lá o pessoal do Pactual, os possíveis investidores. Eu sou totalmente contra a SAF, né? Acho que o clube pode ele tem uma SAF para se salvar e a SAF cria dívidas. Só uma coisa. De novo, porque essa notícia saiu ontem. Foi ontem ou sexta ou domingo. O John Textor, isso eu já falei. O John Textor comprou o Botafogo, o futebol do Botafogo, e comprou 900 milhões de dívida. Só que em contratações e empréstimos que ele fez, a dívida dele, fora esses 900 milhões que ele está pagando, ele não está. A torcida do Botafogo acha que ele chegou lá e bateu 300 milhões. Não. Ele está repactuando e parcelando, porque ele pode fazer várias RCEs.
Mas a dívida continua lá e ainda é acrescida de uns juros, taxas de pagamento, aquelas Selic, esses troços. Mas a dívida que ele fez nas contratações em 3 anos, completou 3 anos agora em março. Hoje, nesse mês de março, já chega a 1 bilhão, fora aqueles 900 milhões que ele comprou. De SAF não é um grande negócio. Você pagar a dívida do clube, você não precisa ser sócio, não precisa ser SAF. Você tem que ter outras coisas na cabeça. Por exemplo, perseverança, honestidade. É meio utópico, mas é um utópico não pelo cara que quer fazer isso. É utópico porque você tem que ter toda uma cambada em volta de você, que todos eles têm que pensar igual. E se livrar dos empresários, e pagar. E mais do que isso, falar a verdade. Abrir as dívidas. Isso eles não fazem. E também separar o futebol do clube. Não precisa ser SAF, mas também o futebol e o clube não tem que estar juntos. Eles têm que estar separados, os dois CNPJs diferentes. Mas isso é papo para 35 horas de conversa. Vamos falar do Fluminense. Já falei do Mário Bittencourt. Vamos falar do Lelê. Lelê parece que o Ceará voltou à carga, está interessado nele e tem que conversar com o Fluminense. Se eu sou o Lelê, eu iria. Pelo menos para me valorizar, o Fluminense vai emprestar é empréstimo, não vai ser vendido. Provavelmente vai ter o valor do passe fixado com aquelas belezas que o Fluminense faz. Mas se eu sou o Lelê, eu iria. Melhor para ele. É melhor para ele em todos os sentidos. Porque de repente ele contrataram o Pedro Raul. Esse Pedro Raul foi é meio esquisito, né? Ele já foi para os Estados Unidos, foi contratado pelo Corinthians, fez 4 gols só. Ele fez muito gols no Goiás. Veio para o Vasco, não fez muito gols, o Vasco vendeu ele. Foi para os Estados Unidos. Aí o Corinthians comprou ele. Agora o Corinthians está vendendo acho que vendeu, não foi empréstimo, acho que vendeu para o Ceará. Então, é uma boa Lelê partir. O Arias, o Lescano e o La Vega estão treinando nas suas seleções nacionais. A gente fica aqui torcendo para o La Vega ter uma chance, porque se o cara é convocado para ir para a seleção do país dele, seleção principal, mesmo que ele não jogue, mas se o cara é convocado para ir para a seleção, é porque o cara é bom. Mas a gente já viu que ele é bom, porque a gente viu o Sub-20. O cara é capitão do Sub-20, jogou, fez gol, e não teve uma chance nos jogos que era para ter tido chance. Quer dizer, tem caroço de angu, tem caroço nesse angu. Se é um caroço de fubá ou um caroço de concreto, a gente não sabe, mas que tem caroço, tem. Eu acho que ele está pegando físico, porque eu vi uma foto dele que eu acho não era montagem, porque o braço dele não estava aparecendo do He-Man. Então ele está encorpando. Como o Isaac tem que tomar esteroide anabolizante e malhar pra cacete, para ele ficar forte, porque aí ele resolve. Raquítico, do jeito que ele fica muito difícil. Levar um tranco, por exemplo, de um jogador mais forte, ele vai parar lá na bandeirinha de córnea. Então, eu acho que tem que estar agora na volta, porque a gente tem um problema sério. O Fluminense joga no final do mês de março e só vai ter 2 treinos. O Fluminense vai ter 2 ou 3 treinos só para Arias, La Vega e Lescano. E o Lescano tem que jogar, porque a gente não vai ter banco para ele, só o Riquelme, que o Mano não vai colocar. Então, provavelmente a escalação que eu imagino não, a escalação que eu faria a seguinte, porque Fortaleza lá, o jogo é Fortaleza lá. Seria Fábio, Guga, eu vou botar quem eu gosto. Fábio, Guga, mas pode ser Guga ou Samuel Xavier. Como o Lescano vai ser obrigado a jogar, eu começaria com o Samuel Xavier. Por um único motivo. O Arias vai jogar na posição dele. Dele e Arias, que é caindo mais pela direita. É a única hora que o Samuel Xavier joga legal, embora ele marque mal pra cacete. Samuel Xavier me irrita. Ele marca mal, faz uma falta e reclama que não foi nada, aí o cara bate nele e cai morto. Pô, eu não gosto. Teve bons períodos no Fluminense, mas atualmente está devendo. Mas quando o Arias cai por ali, ele faz jogadas com o Arias. Quando o Arias não está jogando, ele vem correndo para o meio. Ele esquece a lateral direita. Eu prefiro o Guga, mas acho que o Mano vai de Samuel Xavier. Thiago Silva,
Eu prefiro o Inácio, mas ele vai de Freitas. O Freitas é uma saída boa para o René, porque a gente não vai ter o Fuentes. O Fuentes, eu pensava não, todo mundo falou no início que era uma lesão grau 1. Aí por isso que eu falei que no início do Campeonato Brasileiro ele estaria presente. Mesmo porque ele saiu andando numa boa, ele botou a mão nas coxas, mas saiu andando na perna esquerda, mas saiu andando numa boa quando ele saiu do campo. Eu acredito que ele vai ter uma recuperação mais rápida do que o normal de grau 2. O grau 2 é 40 dias, 45 dias. Quer dizer, a gente está falando de maio, final de abril, início de maio. Quer dizer, ele perde os 10 jogos de abril, ele vai perder. Se ele tiver uma baita de uma recuperação daquelas que o cara não chegou a ser grau 2, foi quase um grau 2, 1,5, aí ele, final de abril, ele está jogando. Tomara. Mas aí ele vai ter que entrar em forma, pegar ritmo de jogo, essas merdas todas. Mas, então a defesa ficaria, que é o que eu acho que vai acontecer. Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. Agora eu vou falar o que eu quero, o que eu acho que tem que ser, que eu acho que tem que ser sempre tinha que ser Bernal, Hércules e Lescano. Bernal, Hércules e Lescano. Arias, Cano e Canóbio. Eu acho que o próximo jogo, o Fluminense tem que entrar com essa escalação, a não ser que alguém se contunda, né? Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Bom, o Isaac está pegando corpo, o La Vega também. Eu vou ver o jogo da seleção paraguaia, vou procurar ver o jogo da seleção paraguaia, porque esse cara vai entrar, o Lescano aí, a gente vai ver o cara jogando valendo, né? E valendo seleção. Outra coisa interessante é que ontem foram sorteados os grupos de Libertadores e os grupos da Sul-Americana. A baba do boi para mim foi o Atlético Mineiro que pegou. Puta, pode jogar com o time juvenil que ele vai se classificar em primeiro. Nós pegamos uma chave que a gente, se analisar os times, é um jogo, uma chave fácil para o Fluminense terminar em primeiro. Só que o Fluminense tem um baita de um jogo pesado na altitude, né? 3.000, se jogarem no campo deles, que parece que eles vão conseguir acertar o campo, vai ser um jogo de 3.750 metros de altitude. Isso aí é para Leão. O outro é 2.100, já é uma coisa que não afeta muito quem joga ao nível do mar, quem joga a 800 metros de altura normalmente. Então, e os times, você vê a colocação dos times nos campeonatos nacionais nesse momento, o Fluminense está com alguma tranquilidade. Once Caldas é o 11º colocado no campeonato colombiano. Já até perdeu a chance de ir para a semifinal, naquelas clausuras, abertura que eles fazem. O San José foi 3º colocado ano passado no campeonato boliviano, e esse ano só fez um jogo. Foi o jogo da pré-sul-americana que ele venceu. Por isso que ele está jogando. O torneio deles, a apertura, começa agora. Então ele só fez um jogo esse ano. Os caras só fizeram um jogo esse ano. E o outro time, o União Espanhola do Chile, tem um estádio que está em petição de miséria, mas já vi que vai terminar porque é só basicamente gramado. O time da Bolívia que estão fazendo banco de reserva, tem outras coisas para atender no estádio. Talvez eles não joguem, mas de qualquer maneira vão jogar acima de 3.500 metros. Quer dizer, a altitude vai ser uma coisa que o Fluminense vai ter que encarar. E tem que terminar em primeiro, né? Porque o primeiro jogo nosso aqui no Maracanã, porque a gente joga uma fora, uma em casa, 2 fora seguidas e depois 2 em casa. E o primeiro jogo em casa é o time da Bolívia. Depois aí a gente joga contra o time do Chile, aí depois começa jogando contra o time da Bolívia, lá. Aí depois pega o Chile e Once Caldas aqui no Rio. Eu acho que não dá para classificar em primeiro, porque se classificar em segundo, você vai jogar um mata-mata com os times que vão descer da Libertadores para a Sul-Americana. Tá certo, de repente você pega um time que desceu, que é fraco pra cacete. Ótimo, mas você pode descer, e pode descer quem? Vamos pegar só um exemplo. Pode descer, por exemplo, o Internacional.
É uma coisa desagradável, né? Pode descer um time muito fraco e pode descer um Internacional da vida, um Racing, um River Plate, aí é brabo. Mas é basicamente isso que a gente tem para falar. Só mais uma coisa, já falei até demais. Você já se inscreveu, né? Já se inscreveu. Tem umas pessoas no YouTube que são muito bobas, mano. Muito bobas. Eu acho que fico pensando o que um cara desse faz para não respeitar. Ontem lá na Conmebol, aquele presidente da Conmebol deu uma rata braba, né? Falar que se não tiver time não ter brasileiro nos campeonatos da Conmebol, é como se tivesse Tarzan sem chita. Foi uma atitude, ele pode ter pensado na melhor das boas intenções, mas a analogia que ele fez foi muito ruim. E no YouTube está cheio de camaradas que são que nem esse presidente. Os caras não pensam, falam qualquer asneira, não analisam nada. Agora estava vendo hoje que o Fluminense colocaram, né, vários técnicos, Renato Gaúcho, Tite, quem que você escolhe? Aí eu fico pensando, o cara que coloca isso já é uma pessoa menor, está afim de like, só pode ser. Mas as colocações são piores ainda. E eu estava vendo uma coisa, todo mundo pede o Vojvoda, né? Eu assim, parei para pensar. Hoje no Twitter apareceu um rapaz que escreveu que o Fluminense está cheio. Ele não deve ter visto nem o Super Ezio jogar. Ele colocou que o Fluminense está cheio, sempre teve técnicos medíocres, entre eles o Abel. Aí eu falei assim, o Abel? O Abel foi campeão pernambucano, carioca, paranaense, gaúcho, campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão de torneios nos Emirados Árabes, torneio da segunda divisão de Portugal, torneio da taça, campeão da Taça de Portugal. Esse cara é medíocre. Aí eu fico pensando, o cara que escreve um negócio desse não pode escrever nada, tem que estudar um pouco do Fluminense para parar de falar besteira. E a internet está cheia desses troços, no YouTube então é demais. Pô. Apareceu um aqui comentando aqui há uns 3 vídeos atrás para mim, dizendo que eu era um bobo, que eu achava que o Flamengo não reconhece o Flamengo. Pô, basta ver a minha chamada de ontem. Você não pode jogar contra um time forte da maneira sem um meio de campo. O Flamengo é forte, veio falando isso desde janeiro, é um dos melhores elencos. É o melhor elenco? Não. O melhor elenco a gente vai saber do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato, não é um torneio. Nem no torneio mata-mata você pode dizer que é melhor. Você pega um jogo, por exemplo, você vai jogar com um Juventude da Vida, para falar da gente mesmo, vai jogar com um Juventude da Vida lá em Caxias. E a gente sabe que a gente tem uma urucubaca braba, né? Os caras ganhando a gente de 3-0. Os caras vêm aqui e se trancam como foi ano passado, adeus. Você tem um time muito melhor que o Juventude, mas não consegue passar por ele porque tem uma escrita. Aí nego já começa a falar, a imprensa já começa a falar. Agora o Campeonato Brasileiro é ida e volta, soma tudo que é ponto e vê. Aí você vê quem é bom. O Flamengo, nesse momento, é um dos mais fortes, com certeza. Nunca falou o contrário. Aparece um monte de rubro-negro, né? Isso aqui é o pior. O cara, em vez de ficar nas páginas dele, vem aqui encher o saco e tá cheio disso. Mas é isso, gente. Eu acho que o que me preocupa mais nesse momento é que a gente vai ter que jogar com o Lescano. O Lescano vai ter 2 jogos para treinar. A gente vai jogar em Fortaleza contra o time do Vojvoda. E tudo que ele ganhou de título na vida dele foi os campeonatos cearenses. Esse cara é o maior do mundo. Tem um monte de gente aqui no Brasil. Quais foram os títulos dele? Campeonato cearense e campeonato de Copa do Nordeste. Na Argentina ele não ganhou nada. E é técnico também há pouco tempo. Ele começou a ser técnico em 2014. Mas é isso. Futebol tem essas maluquices e a paixão, que todo torcedor tem é passional pra cacete, nós inclusive, você que está me vendo e eu que estou falando. A gente tem passionalidade enorme, que a gente fala um monte de besteira, vai pro Maracanã, xinga pra cacete, volta querendo matar um, logo depois faz um gol, abraça, dá beijo na boca de língua do teu lado. O futebol mexe com a gente assim, né? É isso.
E eu queria falar uma coisa interessante do meu amigo Paulo Andel, que é um baita de um escritor, é o camarada que mais escreveu livros sobre o Fluminense. Quem estiver interessado, ele escreveu junto com o Catalano um livro pequeno sobre a final agora, que aconteceu o jogo de quarta-feira, o de agora, e está livre para você baixar e ler. Ele tem vários livros do Fluminense, tem livros do cotidiano no centro do Rio de Janeiro, e escreveu isso, me mandou inclusive. Quem quiser ver, é só entrar quiser ler, é só entrar no Panorama, no site do Panorama Tricolor, que está lá o livro para você baixar e ler, sem custo nenhum. Falou? Paulo Andro merece todo o respeito, é um camarada íntegro, íntegro em tudo, inclusive na política do Fluminense. Eu não sei se ele continua sócio, porque ele estava muito triste com as coisas que estavam acontecendo no Fluminense, mas é um sujeito espetacular, um cara reto, um camarada que faz o trabalho dele, escrevendo livros, e ele tem um sebo no Rio, no centro, na Praça Tiradentes, com um sebo de CD, DVD, LPs e livros. Pode entrar na página do Panorama Tricolor, que vocês vão ver, e se quem quiser ter interesse de ler, está o livro lá gratuitamente para você baixar. Falou? Saudações tricolores e até amanhã.